Os anjos. Quem são os anjos? O Hebreus 1,14 diz: os anjos são todos espíritos ministradores, enviados para serviço a favor do que hão de herdar a salvação. Os anjos estão na terra para servir a favor daqueles que vão herdar a salvação. Deus sabe quais são as pessoas que vão ser salvas. Ele não predestinou ninguém, mas Ele é onisciente e Ele sabe quais pessoas serão salvas. Entre a gente celeste do exército de Deus, existem anjos. São ministros que têm uma grande missão em favor dos seres humanos, para guardar aqueles que hão de herdar a salvação. Os anjos não são pregadores do Evangelho, mas são guardadores. Protege as pessoas. Porque há necessidade de anjos para nos guardar. Por que essa necessidade? Da 1 Pedro 5,8 responde: sede sóbrio e vigilante, porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Por essa razão que Deus envia anjos, ministradores, para proteger o seu povo na terra, porque o diabo anda ao derredor. Nós temos uma vantagem muito grande, que existe ao redor, existe ao derredor. Ao redor de nós acampam os anjos de Deus, e ao derredor o inimigo fica para espreitando nós, como um leão, mas não ao nosso redor. As pessoas dizem assim, o inimigo que está aqui dentro da igreja, o inimigo está em todo lugar, o inimigo entra em todo lugar. Não, o inimigo não entra, não. Ele fica ao derredor. Agora, quem está ao nosso redor? Aí o Salmo 34,7 diz: e o anjo do Senhor acampa-se ao redor do que os teme e os livra. Então tem uma diferença grande, né? O inimigo acampa ao nosso derredor, que é um espaço depois do redor. Mas quem acampa ao nosso redor é os anjos. A Bíblia diz que o diabo anda ao nosso derredor, e o anjo ao redor. O prazer do inimigo é matar e destruir. Por isso que Deus manda seus anjos para protegê-los. Não é por acaso, não é à toa que o anjo do Senhor acampa ao nosso redor e nos livra. Livra de quê? Dos ataques de Satanás, dos anjos malignos. Os anjos são a nossa proteção. E são espíritos para nós, humanos, eles são espíritos, porque nós não vemos anjos. Nós cremos que isso acontece porque está na Bíblia, e a Bíblia é a palavra de Deus. Mas nós não vemos anjos, não. Raramente alguém viu anjos, mas não é natural ver anjos. Estamos no meio de um fogo cruzado entre anjos de Deus e anjos do inimigo, que quando Satanás rebelou lá no céu, 1/3 dos anjos ele levou com ele. E esse terço dos anjos que tem aqui na terra é muito mais do que a população da terra. Muito mais.
E esses anjos estão aí, para baixo e para cima, perturbando, né? Caçando jeito de matar os outros. Mas não tem como, porque o anjo do Senhor acampa ao redor do que os teme e os livra. Apocalipse 12:9 diz assim: E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado por terra, e com ele os seus anjos. Os anjos malignos também desceram para a terra. E a missão deles é destruir, matar. Roubar, matar, destruir, causar acidente, causar tudo enquanto é maldade no mundo. Mas os anjos de Deus estão ao nosso redor. E uma vantagem que nós temos muito grande é que onde Satanás pode colocar um anjo para destruir, Deus tem 2 para livrar. Porque lá no céu, quando apostataram 1/3 dos anjos. Não foi a metade, não. Foi 1/3 dos anjos. De 3 partes, uma apostatou, mas 2 ficou do lado de Deus. Isso é uma segurança de que nós somos protegidos e muito bem protegidos. Só que os anjos de Deus são muito mais poderosos do que os anjos do inimigo. E diz lá a palavra de Deus em Lamentações 3:22. A razão de nós não ser consumidos são a misericórdia de Deus. Se não fosse as misericórdias de Deus, nós já tínhamos sido consumidos por esses anjos, atormentados. Ele fazia de nós o que queria, né? Sofrimento e dor. Porque eles querem fazer isso. Mas os anjos de Deus acampam ao nosso redor. Porque os seus anjos dará ordem a teu respeito, Salmo 91:11. Porque a seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem, para que te guardem em todos os teus caminhos. É preciso que esses anjos acampem ao nosso redor. Se eles não acampar, nós vamos ser destruídos. Eles te sustentarão nas mãos para não te tropeçar em alguma pedra. Os anjos de Deus nos sustenta, ele sustenta nós em tuas mãos para nós não tropeçar em alguma pedra. Certa vez o exército da Síria, o rei da Síria, mandou seu exército para cercar uma cidade onde Eliseu estava. Ele estava louco para matar Eliseu. Mas quando o empregado de Eliseu viu aquilo, ele ficou apavorado. Ele diz: meu Senhor, olha como está. Aí Eliseu orou e pediu a Deus: Senhor, abre os olhos do meu servo, para ele ver o que está aqui, o que está do nosso lado. E Deus abriu os olhos dele, e ele viu uma multidão, um exército de anjos ao redor deles, para proteger contra o exército do rei da Síria. Isso mostra que nós podemos, se nós firmar ao lado de Deus, Deus nos protege de todos os males. Protege até os ímpios, né? Mas os filhos de Deus é muito mais protegido de todos os ataques de Satanás.